Igreja, com a paz do Senhor. Amém. Louvado seja Deus, meus irmãos. Quem está feliz aí, que está na presença do Senhor? Louvado seja Deus, meus irmãos. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor, como foi adorado aqui, como foi ministrado desde a abertura. Deus poderoso, Deus glorioso. Eu já convido a igreja, em nome de Jesus, vamos abrir a nossa Bíblia, lá em Romanos, no capítulo 11, vamos fazer a leitura apenas do versículo 36. Louvado seja Deus. Meus irmãos, hoje é culto denominado de cura, de libertação. Que verdadeiramente nós venhamos ser curados, ser libertos de todo impedimento, toda barreira que tentar nos impedir de progredir, de seguir o nosso Deus, de crescer na graça, no conhecimento, e nos aproximarmos mais do nosso Deus, porque Deus Ele é maravilhoso, meus irmãos. Deus é tremendo, Deus é único Senhor, Deus é único que merece toda a honra, toda a glória, toda a adoração, toda a nossa gratidão, toda a nossa reverência, toda a nossa obediência, meus irmãos. Louvado seja Deus. Vamos fazer a leitura do Romanos 11, no capítulo, versículo 36 apenas. Aleluias. E a minha tradução está assim: porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Louvado seja Deus. Oremos ao Senhor um pouco mais. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, ó Pai, te exaltamos, meu Deus. Muito agradecidos, ó meu Deus, pela vida, Pai, pela saúde, pelo ar que respiramos, pelo privilégio, meu Deus, de estarmos aqui na tua casa, Pai. Oh, meu Deus, aprova o Senhor, Pai, nos trazer aqui nesta noite, Pai, nos dar, meu Deus, esta oportunidade, Pai, de te louvar, de te adorar, de nos reunirmos em tua presença, Pai, neste lugar, Pai, na tua casa, Pai, casa de oração, Pai. Ó, meu Deus, aonde, Pai, a tua presença, Pai, ó, meu Deus, se manifesta, Senhor, pois cremos, ó Pai, na tua palavra, que diz, meu Deus, que aonde há dois ou mais reunidos no teu nome, Pai, ali o Senhor se faz presente. Cremos, meu Deus, que aqui o Senhor está, Pai. Oh, meu Deus, nós te clamamos nesta hora, Pai. Fala conosco, meu Deus. Nos conceda, meu Deus, um coração quebrantado, Pai, sensível à tua palavra. Que não seja, meu Deus, o que nós queremos, Pai, mas que seja feita a tua vontade, Senhor. Meu Deus, dá-nos um coração fértil, Pai. Que o Espírito Santo tenha liberdade, meu Deus, nas nossas vidas. Que seja, meu Deus, uma noite de cura, Pai, de libertação. Porque necessitamos, ó Pai, ser curados, ser libertos, ó Pai. Ó, meu Deus, para vivermos uma vida, Pai, na tua presença, Pai, plena. Uma vida cheia, meu Deus, do teu Espírito, ó Pai. Meu Deus, nos ajuda, Senhor, fica conosco, Pai. Nós te clamamos que o teu Espírito Santo, Pai, nos conduza para a glória do teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, como fizemos a leitura aqui, o apóstolo Paulo, ele diz, pelo Espírito Santo, porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, tudo é por ele, tudo é para ele, dele. Ele é a fonte. Ele é a fonte, tudo vem dele, meus irmãos. Ele é o nosso Criador. Deus criou todas as coisas. Ele sustenta todas as coisas. Tudo vem dele, tudo é por ele. E nada acontece sem que ele assim faça. Ele é o Senhor. E algo que eu, pela graça, quero estar meditando com os irmãos hoje. Existe algo em nós que precisa morrer. Existe algo que, para nós termos uma vida cristã, saudável e próspera, de crescimento espiritual, Deus abençoe.
precisa morrer, que é o nosso eu. O nosso eu precisa ficar de lado. Toda vaidade, todo sentimento de superioridade, do eu, precisa morrer, precisa ficar de lado. Porque, como lemos aqui, porque dele e para ele são todas as coisas. Tudo é para ele, tudo é por ele. A ele seja toda glória, todo louvor e toda adoração. Que nós venhamos a diminuir e que o Senhor cresça. Que o Senhor apareça. Louvado seja Deus. Lá no Salmo 115, vai dizer algo do salmista. Vou convidar a amada igreja lá. O salmista vai dizer algo tremendo. Salmo 115, apenas no verso 1. Louvado seja Deus. O salmista vai dizer no Salmo 115: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Não a nós, meus irmãos, não a nós, mas ao nome do Senhor, da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. A Deus, a Ele toda a honra, toda a glória, a Ele todo louvor, toda adoração, toda exaltação. Só Ele é digno, meus irmãos. Nós somos apenas um vaso na mão do oleiro. Ele faz aquilo que Ele desejar. E que a glória seja toda dele. Nós venhamos ter prazer em glorificar o nosso Deus. Em atribuir a Ele toda a glória, todo louvor e toda adoração. Ainda que Ele tenha nos dado dons, ainda que Ele tenha nos concedido algo, um dom, algum bem, seja dom espiritual, seja dons naturais, mas tudo é para Ele. Tudo é por Ele, meus irmãos. A glória seja dada somente a Ele. Que seja um prazer para nós glorificar o nosso Deus. Render a Ele a glória devida. Porque tem sido mencionado aqui muito a respeito dos estudos, a respeito de elogios, mas que quando recebemos um elogio, que seja para a glória dele. Que nós possamos atribuir ao Senhor a glória devida. É por Ele, é Ele que tem nos dado graça, é Ele que tem nos sustentado, é Ele que tem nos dado força, é Ele que tem nos dado oportunidade, que tem provido todas as coisas nas nossas vidas. A Ele, meus irmãos, a Ele toda a glória, toda a honra, todo louvor, toda a adoração. Louvado seja Deus. Meus irmãos, vamos abrir lá em João, Evangelho, segundo João. Eu até citei aqui, mas vamos mencionar, vamos ler. João capítulo 3. Louvado seja Deus. João 3, João capítulo 3, vamos fazer a leitura do 25 ao 30. Olha o que um homem de Deus, um homem que foi, o próprio Jesus deu testemunho, que João foi o maior entre os homens nascidos de mulher, né? Um profeta do Senhor, sendo mensageiro enviado para preparar o caminho. Olha o que o Senhor, olha o que ele diz, né, a partir do 25. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ele o batizando, e todos vão ter com ele. E João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunha de
que disse: eu não sou Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este, meu gozo já está cumprido. E é necessário que ele cresça e que eu diminua. Louvado seja Deus. Meus irmãos, aqui João Batista está dando testemunho de Jesus. Aqui houve uma questão, né, entre ali os discípulos de João, e ali eles perguntaram a respeito, falando de Jesus. E João diz que importa que ele cresça e que eu diminua. Um homem de Deus que queria atribuir toda a honra e toda a glória a Deus. Ele não queria glória para si, mas ele queria adorar o Senhor, a exaltar o Deus que vive e reina para sempre, e atribuir toda a glória a Ele. Olha que testemunho tremendo, meus irmãos. Eu convido a igreja a abrir a palavra do Senhor. Vamos abrir lá em Gênesis, falando nessa direção. Louvado seja Deus. Gênesis 41. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Gênesis no capítulo 41. Vamos meditar um pouco, relembrar um pouco a história, que a igreja já conhece muito, mas louvado seja Deus, o Senhor tem trago a memória. Vamos estar lendo aqui, é Gênesis 41, vamos fazer a leitura de início aqui do 15 ao 16. Gênesis 41, versículo 15 e 16. E Faraó disse a José: eu tive um sonho, e ninguém há que interprete. Mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará a resposta de paz a Faraó. Louvado seja Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o Senhor me fazia recordar esses dias a respeito de dar a glória a Deus, de adorar o Senhor, e que todo sentimento do eu, de glória, de vanglória, de superioridade, venha cair por terra, que nós venhamos atribuir toda a glória a Deus. E aqui eu recordava a respeito da história de José, um homem que nós conhecemos a história, né, que foi vendido pelos seus irmãos, e ali ele foi levado como escravo, né, para a casa de Potifar, e ali ele foi injustamente preso, e ali na prisão ele foi colocado ali como à frente ali daqueles que estavam presos, e ali o copeiro e o padeiro foi levado ali cativo também, e ali eles tiveram um sonho, e ali eles contaram um sonho para José, e assim como o Senhor deu a direção a José, aconteceu, né? O padeiro foi morto, e o copeiro foi restituído ao seu cargo, e após isso, ali o Senhor se lembrou de José, e Faraó teve um sonho, e ali os seus magos, ali os seus adivinhadores, né, eles não conseguiram, né, interpretar, eles não conseguiram, aqui ó, deixa eu ver onde está aqui para mim, não, eles não conseguiram interpretar o sonho de Faraó. Louvado seja Deus. E aconteceu, no verso 8, aconteceu que pela manhã seu espírito perturbou e chamou todos os adivinhadores do Egito, né, o capítulo 41 mesmo, verso 8. Faraó aqui, ó, aconteceu pela manhã que seu espírito perturbou-se e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os sábios. E Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que interpretasse a Faraó. Então o copeiro mor
O copeiro então falou o copeiro Mó a Faraó, dizendo: das minhas ofensas me lembro hoje, estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob a prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro Mó. Então sonhamos um sonho na mesma noite, e eu e ele sonhamos, cada um conforme a interpretação do seu sonho. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhes o sonho, os nossos sonhos, e ele interpretou-os, os nossos sonhos. A cada um ele interpretou conforme o seu sonho, e como ele nos interpretou, assim aconteceu. E me foi restituído o meu cargo, e a ele enforcado. Então mandou o Faraó chamar José, e fizeram logo sair do cárcere. Até aqui, meus irmãos. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, o que o Senhor me fazia recordar a respeito dessa passagem de José é que, acima de tudo isso, ele atribuiu a glória a Deus. Em nenhum momento ele se sentiu ali superior pelo fato de Deus ter revelado a ele o sonho, ter dado a ele o discernimento do sonho. E vamos ver aqui no capítulo 41 mesmo, um pouco mais à frente, o verso 38. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este, em quem age o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido como tu. Tu estarás sobre a minha casa, por tua boca se governará todo o povo, somente no trono serei maior do que tu. Louvado seja Deus. Meus irmãos, olha o que José ele disse aqui. Então disse a Faraó, não foi esse? Louvado seja Deus. Então disse José, ele revela o sonho de Faraó aqui. Deus deu um discernimento a ele para revelar aqui o sonho de Faraó. E aqui ele foi colocado como governador. Mas primeiro, antes de vir a honra, antes dele ser exaltado por Deus, ele atribuiu a honra e a glória ao Senhor. Ele louvou ao Senhor. Ele exaltou ao Senhor. Ele não se sentiu melhor que ninguém por ter revelado o sonho. Mas antes, ele louvou ao Senhor. Ele exaltou ao Senhor. O Faraó contou o sonho a ele. E ali, o Senhor deu o discernimento a ele. E ele exaltou o nome do Senhor. Ele exaltou o nome do Deus Todo-Poderoso. Ele glorificou o nome do Senhor. E a glórias, honras, reconhecimento vem de Deus, meus irmãos. Nós não precisamos correr atrás dessas coisas, mas basta nós servirmos ao nosso Deus com integridade, com verdade, e nós atribuímos a Ele toda a honra, toda a glória. Que se assim for da vontade dEle, aquilo que Ele desejar, Ele fará em nossas vidas. Riquezas e honra vêm de Deus. Eu nem estava pensando nessa passagem, e no momento do louvor o Senhor me fez recordar lá em 1 Crônicas. Deus tremendo. 1 Crônicas 29. Louvado seja Deus. Primeira Crônicas 29, o versículo 10 até o 11, até o 13. Por isso Davi louvou ao Senhor na presença de toda a congregação. Disse Davi: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra.
Teu é, Senhor, o reino, e tu exaltaste por cabeça sobre todos. E riquezas e glória vem diante de ti, e tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder, na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Louvado seja Deus. Meus irmãos, aqui o salmista Davi, ele louva ao Senhor, ele exalta ao Senhor. Olha o que ele diz aqui. Mas o versículo que o Senhor me fez recordar foi isso: que riquezas e glória vem diante de ti, vem diante de Deus. Porque o Senhor domina sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Tudo vem de Deus, meus irmãos. Tudo vem dele. O Senhor é a fonte, como nós falamos no início. Dele procede todas as coisas. Tudo é para Ele e por Ele, como nós lemos aqui. Eu vou repetir bastante essa passagem hoje. Porque dele e por Ele são todas as coisas. A Ele a glória eternamente. Louvado seja Deus, meus amados irmãos. O que o Senhor me fazia recordar, através da vida destes homens, nós temos muitos testemunhos, muitas passagens que nos falam a respeito disso. Mas, pela graça de Deus, vamos estar recordando algumas. Era a respeito de rendermos ao Senhor a glória devida ao seu nome. Nos esvaziar de nós mesmos, meus irmãos. Que nós venhamos nos esvaziar de nós mesmos, de todo eu, e nos encher do Espírito Santo, nos encher de Deus, nos rendermos ao nosso Deus, glorificar Ele em todo o tempo, em meio aos livramentos, em meio às provisões que o Senhor tem nos dado, que em tudo nós venhamos louvar o nosso Deus, pela força, pela saúde, pelos dons, por tudo, pelas oportunidades. Venhamos nos maravilhar com o nosso Deus, porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem nos sustentado, Ele tem nos fortalecido, tem nos ajudado. Se aqui nós estamos, meus irmãos, é porque o Senhor tem nos dado vitória, tem nos dado força. É um grande privilégio, é uma grande honra que nós temos estar na presença de Deus. Não é algo comum, algo natural. Algo natural, normal, seríamos estarmos, nos nossos prazeres, nos nossos deleites, seguindo as nossas vontades, como éramos antes de conhecermos ao Senhor. Seguíamos, como está escrito, o curso deste mundo. Vivíamos segundo a nossa própria vontade, fazendo a vontade da nossa carne, mas para a glória do Senhor, aprova o Senhor nos chamar, nos escolher, se compadecer de nós, as nossas fraquezas, nos iluminar, meus irmãos, porque como está escrito lá em Efésios, nós estávamos em trevas, estávamos perdidos, sem Deus, sem esperança, mas graças ao Senhor que se compadeceu de nós e nos deu a graça, o privilégio, a honra de estarmos na sua presença, de termos recebido a Ele, porque Ele nos recebeu primeiro, Ele nos amou primeiro, e a prova do seu amor é que estamos aqui. É graça, meus irmãos, é graça de Deus, é favor merecido que nós estamos recebendo. Nós não merecíamos estar aqui, meus irmãos, mas recebemos graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Ele toda a glória, toda a honra, agora e para sempre, meus irmãos. Eu convido os irmãos a ir lá no livro de Daniel. Vamos estar recordando algumas passagens aqui. Louvado seja Deus. Daniel, no capítulo 2. Vamos estar meditando um pouco a respeito de um homem tremendo que louvou ao Senhor. Louvado seja Deus. Daniel capítulo 2, meus irmãos. Vamos fazer a leitura.
do versículo 16 até o 30. Louvado seja Deus. Daniel 2. Vamos só do versículo 16 até o 30. Louvado seja Deus. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que lhe pudesse dar interpretação. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem, juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. E ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. O Deus de meus pais, ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Por isso, Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: não mate os sábios de Babilônia. Introduze-me na presença do rei, e declararei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu a Daniel na presença do rei, e disse-lhe: achei um homem dentre os cativos de Judá, o qual fará saber o rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei, dizendo: o segredo que o rei requer, nem sábio, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos podem declarar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, que tivestes na tua cama, são estes. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os mistérios, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse, a saber ao rei, e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Louvado seja Deus. Exaltado seja o teu nome, Senhor, agora e para sempre. Meus irmãos, eu creio que a igreja conhece a história de Daniel e entende o que estava acontecendo neste momento. Nós iniciamos aqui no verso 16, mas vamos apenas recordar aqui um pouco. O rei teve um sonho, o rei Nabucodonosor teve um sonho, que ali tirou o seu sono, que o perturbou. E ali ele pediu ali. O rei aqui respondeu, o rei disse aos cadeus sobre o assunto. Ele disse aqui ao rei, o 3, o rei lhes disse: tive um sonho, a saber, o sonho está perturbando o meu espírito. Vamos ler o início aqui para entender melhor. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor teve sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar aos magos, aos astrólogos, encantadores, os caldeus, para que declarassem ao rei os seus sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. Olha a situação que o rei se encontrava.
E os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente, diz o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Eles queriam que o rei dissesse. E o rei respondeu. E respondeu o rei e disse aos caldeus: o assunto me tem escapado, e não me fizeste saber o sonho e a sua interpretação. Sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas em monturo. Mas se vós me declarastes o sonho e a sua interpretação, receberei de mim dádivas e recompensas, grande honra. Portanto, declara-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez diante e disseram: diga o rei o sonho a seus servos e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o assunto me tem escapado. De modo que, se não me fizerdes saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas, para proferirdes a minha presença, até que mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda e que me podeis dar a sua interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, grande ou dominador, que requeira coisas semelhantes de algum mago ou astrólogo ou caldeu. Porque o assunto que o rei requer é difícil, e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses cuja morada não é com a carne. Por isso o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem todos os sábios de Babilônia. E saiu um decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios. Buscaram a Daniel e a seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, capitão do rei: por que se apressa tanto o decreto da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E como lemos aqui, meus irmãos, eu li aqui do início para nós nos situarmos melhor na história, a situação que estava acontecendo ali. O rei teve um sonho e ele se perturbou. E ali ele pediu ali, convocou ali os seus adivinhadores, os seus sábios, os seus magos, para que interpretasse o sonho, mas nenhum pôde interpretar. E eles ainda falam com a boca deles que aquilo que o rei pedia, né, como nós vemos aqui, era algo muito difícil. E não tinha como um homem, né, revelar aquilo. Mas senão, o Deus, né, eles dizem aqui, senão os deuses cuja morada não estão com a carne, eles mesmos revelam, mas eles não conseguiram ali revelar. E o rei ali, ele se indigna e ele dá um decreto ali para que todos fossem mortos. Mas ali havia Daniel e os seus amigos que foram levados cativos, e eles haviam sido colocados ali como sábios, ali também como entendidos, e ali eles ficam sabendo do assunto. E olha o que eles dizem. Vamos fazer a leitura novamente aqui a partir do 16. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que ele pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, a Misael e a Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios do Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Louvado seja Deus. Vamos fazer a leitura até aqui por enquanto, meus irmãos. Olha o que aconteceu. Daniel ali, em meio a essa situação, ele pediu um tempo ao rei para que ele clamasse ao Senhor, para que o Senhor revelasse. E ali ele contou o que aconteceu ali, o que estava acontecendo aos seus amigos, e ali eles se juntaram em oração, em clamor, e o Senhor ali revelou a eles. E é algo maravilhoso que eu
meditando nessa palavra, chama a atenção, aqui no verso 19. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Ele louvou ao Senhor. Ele exaltou ao Senhor, que é Deus Todo-Poderoso. Deus que é conhecedor de todas as coisas. Deus que revela os mistérios. Ele louvou ao Senhor, meus irmãos. Ele exaltou a Deus. Eles não se sentiram melhores do que ali os sábios, os adivinhadores, os encantadores. Mas antes eles louvaram a Deus. Deu a revelação a eles dos sonhos. E olha o que ele vai dizer mais, para recordarmos, a partir do 20, verso 20. E falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Olha ele atribuindo ao Senhor aí a glória devida. Olha ele atribuindo aí ao Senhor. E ele diz mais: e ele muda os tempos e estações, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos, ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, com ele mora a luz. O Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, o qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia. Entrou e disse assim: não mates os sábios de Babilônia, introduze-me na presença do rei, e declararei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu a Daniel na presença do rei, e disse-lhe: assim achei um homem dentre os cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. E respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei, dizendo: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos podem declarar ao rei. Olha o que ele vai dizer: mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias, o teu sonho e as visões da tua cabeça que tivestes na tua cama são estes. Louvado seja Deus. Olha o que ele vai dizer, meus irmãos, no verso 28. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Olha Daniel atribuindo aí a Deus a glória, a honra, a adoração, o louvor. Porque ele diz aqui no verso anterior que o segredo que o rei estava requerendo ali, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos, nem homem algum poderia declarar ao rei. Ele não estava querendo dizer que ele poderia declarar ao rei. Ele não se sentiu melhor. Ele não quis ali, em nenhum momento, receber glória. Mas antes, olha o que ele diz: mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Há um Deus no céu. A Ele toda glória, a Ele toda honra. Ele que revela. É Ele que está revelando o mistério. E Daniel está atribuindo a Ele a glória devida. Olha que coisa tremenda, meus irmãos. Aleluia. E ele vai dizer que, estando tu, ó rei, na tua cama, subir os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os mistérios, te fez saber o que há de ser. A mim me foi revelado esse mistério. Olha o que Daniel vai dizer aqui. A mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Olha que coisa tremenda. Daniel aqui ele diz bem claro ao rei: não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes. Olha só como Daniel aqui atribui a Deus a glória devida ao seu nome. Meus amados irmãos, olha que exemplo tremendo de um homem cheio do Espírito Santo de Deus.
mas que diante de algo maravilhoso a qual Deus estava operando através da vida dele, ele não quis receber glória nenhuma para si, mas antes render a glória devida a Deus. A Ele toda a honra, meus irmãos, a Ele toda a glória, a Ele todo louvor. Que nós venhamos ter prazer de louvar o nosso Deus, de adorar ao Senhor, de exaltar a Deus, porque só Ele é digno e só Ele é merecedor. Que nós venhamos ter prazer de louvar o nosso Deus. Meus irmãos, eu convido os irmãos a ir um pouquinho à frente, em Daniel, capítulo 4. Vamos ver um outro exemplo. Um exemplo de um homem que louvou a Deus, que exalta a Deus, e um exemplo de um homem que se deixou entrar a soberba no seu coração, e ele se sentiu por um momento como se fosse um Deus, e o que vai acontecer com ele. Olha o que a palavra do Senhor nos diz aqui. Vamos fazer a leitura a partir do verso 18, Daniel capítulo 4, verso 18. E este sonho eu, rei Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Belsazar, dize a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a sua interpretação. Mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Belsazar, esteve atônito por 1 hora, e os seus pensamentos o turbavam. Falou, pois, o rei, dizendo: Belsazar, que era Daniel, não te espante o sonho nem a sua interpretação. Respondeu Belsazar, dizendo: Senhor meu, seja o sonho contra os que têm ódio, e a sua interpretação aos teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu, que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas e seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu. És tu, ó Rei, que cresceste e te fizeste forte, a tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até as extremidades da terra. E quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo, que descia do céu e dizia: cortai a árvore, e destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó Rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o Rei e o Senhor. Serás tirado dentre os homens, a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer a erva do campo, como os bois, e será molhado do orvalho do céu, e passear 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. E quanto ao rei, e quanto ao que foi falado, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Portanto, ó Rei, aceita o meu conselho, e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Até aqui, meus irmãos, por enquanto. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, aqui o rei Nabucodonosor, mais uma vez, ele teve um sonho, e aqui, este sonho, Daniel, mais uma vez, pela graça de Deus, aqui revela a ele o significado deste sonho. E o significado deste sonho, para ele, não era algo bom, porque nós vamos ler aqui o que vai acontecer com ele.
ele deixa com que a soberba entre no seu coração e ele se sente como um Deus, como se ele, a sua força, o seu braço pudesse fazer algo. Ele não reconhece a Deus. E olha o que vai acontecer. E como lemos aqui no 27, olha o que o profeta do Senhor diz a ele, Daniel. Ele alerta ele: olha, portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Mas olha o que vai acontecer, a partir do 28. Todas estas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Ao fim de 12 meses, quando passeava no palácio real de Babilônia, falou o rei dizendo: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Olha ele se maravilhando aqui com tudo aquilo que ele tinha conquistado, mas ele estava se esquecendo de atribuir tudo isso a Deus, ao Senhor dos Senhores, porque é dele que vem todas essas coisas. Olha o perigo, meus irmãos, de nós não darmos a glória devida a Deus, de nós não atribuirmos a Deus aquilo que é devido a Ele, porque aqui um homem rico, um homem próspero, um homem que havia conquistado muitas coisas, mas ele deixou um sentimento contrário entrar no coração dele. E o Senhor já havia dado um sonho a ele. E o profeta dele ali, o Daniel, havia revelado. Mas olha o que acontece. Vamos continuar aqui a leitura. E falou o rei dizendo: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e será tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva, como os bois, e passar-se-á 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens, e dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado. Aleluia, Jesus. E o seu corpo, louvado seja Deus. E o seu corpo foi molhado, passei 2 folhas aqui, do orvalho do céu, até que ele cresceu o pelo como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, Nabucodonosor levantou, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei o que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. E a todos os moradores da terra são reputados em nada, segundo a sua vontade, que a sua vontade ele opera, com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga que fazes. No mesmo tempo, tornou a mim o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. E buscaram-me os meus conselheiros e os meus senhores, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, uma leitura um pouco extensa, mas para entendermos melhor, nos situarmos melhor na história, nessa passagem. Louvado seja Deus. Meus irmãos, aqui um exemplo de um homem que deixou de louvar a Deus, deixou de adorar o Senhor. E olha o que aconteceu com ele. Ele passou 7 anos ali como um animal,
comendo ali aquilo que os animais comiam no campo. Olha o que acontece, meus irmãos, porque ele deixou a soberba entrar no seu coração. Ele achou que tudo que ele havia conseguido ali, conquistado, tinha sido pelo poder da sua própria mão, pela sua própria força. Mas ali, após passar aquele período, olha o que aconteceu com ele. No verso 34. Mas ao fim daqueles dias, olha o que vai dizer. Mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o entendimento. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre. Olha só, ele louvou ao Senhor, ele reconheceu ao Senhor, ele passou aquela loucura que ele estava, e ele veio à lucidez e ele adorou ao Senhor. Aquele que vive, aquele que reina para sempre. E o Senhor o restituiu. Ele louvou ao Senhor, meus irmãos. Olha o perigo de nós não louvarmos ao Senhor, de nós acharmos que somos alguma coisa, mas nós louvamos ao nosso Deus. Nós exaltamos ao Senhor porque cremos que é Ele. Tudo é por Ele, como nós lemos no início. Porque dele e por Ele são todas as coisas. A Ele a glória eternamente. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos retornar lá, meus irmãos, em Romanos, capítulo 11. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias sejam dadas ao Senhor. Meus irmãos, como estávamos meditando na palavra do Senhor, nós podemos ver que tanto na história de José, como na história de Daniel, há muitas passagens que o Senhor fala conosco a respeito disso. Mas nós vemos o exemplo de homens que, diante de situações que eles foram usados, mas eles não quiseram a glória para si. Em nenhum momento eles deixaram passar sentimento nenhum contrário em seu coração, mas antes eles atribuíram a Deus a glória de Deus. E o Senhor os exaltou. Eles exaltaram o nome do Senhor primeiro. E o Senhor os exaltou, colocou eles em posição de destaque. José foi governador do Egito. Nós conhecemos a história ali. Foram 7 anos de muita fartura, que foi o sonho desse faraó. Mas depois vieram 7 anos de seca, de muita escassez, de fome. Mas ali, José foi colocado como um governador, quem cuidava ali das coisas. Deus colocou José. Ele saiu de uma pessoa que estava presa, que havia sido vendido pelos seus irmãos, levado como escravo. E Deus colocou ele como governador. É Deus que exalta, meus irmãos. Que nós não venhamos querer glória de homens, venhamos querer ser reconhecidos, ser exaltados por nada que o Senhor, por nenhum dom, por nada que fazemos, mas que nós venhamos atribuir toda a glória a Deus. Foi isso que o Senhor colocou no meu coração. Isso que o Senhor trouxe à memória, ao meu coração, para que o nosso eu, para que o meu eu venha morrer, venha ficar de lado, e que eu venha me alegrar em dar glória para Deus. Nós venhamos nos alegrar em adorar o nosso Deus, em exaltar Ele, atribuir a Ele toda a glória, todo louvor, toda adoração. Se temos um dom, seja ele qual for, que este dom seja para a glória de Deus, meus irmãos. E nós iremos ter prazer em abrir a nossa boca e dizer: bendito seja o nome do Senhor. Ele tem me dado força, Ele tem me sustentado, Ele tem me abençoado, Ele tem me guardado. Não vem de mim, nada vem de mim, mas provém de Deus. Louvado seja Deus. Já estamos caminhando para finalizar, meus irmãos. Vamos só fazer a leitura novamente aqui, o 36, porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém.
Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Meus amados irmãos, que nós venhamos ter prazer em louvar o nosso Deus, em adorá-lo, em qualquer oportunidade que tivermos, que nós venhamos dar glória a Deus, que nós venhamos louvar o Senhor. Vamos fazer a leitura aqui para estarmos encerrando no capítulo 12. Louvado seja Deus. O versículo 1 e o 2. Olha o que o apóstolo Paulo aqui diz pelo Espírito Santo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, que nós venhamos, como aqui o apóstolo, ele diz pelo Espírito, apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que nós venhamos adorar o nosso Deus com a nossa vida, com o nosso ser. Que tudo que temos, tudo que somos, seja para a glória de Deus. Que nós não venhamos deixar sentimento de contrário nenhum entrar no nosso coração. Acharmos que se conquistamos algo, se o Senhor nos deu algo, nos colocou em alguma posição, é porque somos melhores, somos mais inteligentes, somos mais fortes. Não. Que tudo seja para a glória de Deus. Tudo seja para a honra e glória do Senhor, meus irmãos. E que nós não venhamos nos conformar com este século. Não venhamos nos conformar com este mundo. Não venhamos nos moldar com os moldes deste mundo. Mas antes, nós venhamos ser renovados, né, o nosso entendimento a cada dia, para que nós venhamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. Que isso seja o nosso prazer, meus irmãos. Que o Senhor venha nos abençoar grandemente, venha nos fortalecer, venha nos sustentar. E que nós venhamos ser uma bênção, em nome de Jesus. Eu já chamo aqui aquele que vai dar continuidade ao culto.